Olá, minha querida família do canal Quase Tudo. Sejam todos sempre bem-vindos. Por que as pessoas mais ricas do mundo estão comprando bunkers? O que assusta os bilionários? Quais são os motivos do medo? Só para quem ainda não sabe, um bunker é um abrigo subterrâneo, uma espécie de casa ou espaço que fica muitos metros debaixo da terra. Essas estruturas começaram a ser construídas principalmente durante a Segunda Guerra Mundial. E depois, essas construções foram praticamente obrigatórias durante a Guerra Fria entre a União Soviética e os Estados Unidos. Os abrigos eram feitos para proteger os líderes dos países caso acontecesse uma guerra nuclear. No período da Guerra Fria, muitos bunkers foram construídos. Eram estruturas com características militares, ao contrário dos bunkers que são construídos hoje. Nos dias atuais, os bunkers se transformaram em um grande negócio. Empresas especializadas estão faturando milhões de dólares na venda dessas estruturas. Só para você ter uma ideia, veja os títulos dessas matérias. Temor de conflito nuclear impulsiona a venda de bunkers nos Estados Unidos. E no parágrafo abaixo podemos ler: em meio à tensão entre Estados Unidos e Coreia do Norte e também testes atômicos, americanos ricos compram estruturas subterrâneas para se abrigar em caso de catástrofe. Os abrigos para o fim do mundo construídos para os super ricos. Em outra matéria podemos ler: os ricos investem em bunkers para escapar do fim do mundo. E mais embaixo podemos ler: a intenção dos bilionários é pagar por proteção contra ataques de armas nucleares e vírus assassinos. Por fim, podemos ler: bunkers bilionários. Como a população mais rica do planeta se preparou para o apocalipse. Como podemos ver, em nossos dias, não são apenas os líderes e governantes dos países que têm abrigos subterrâneos. Hoje, os super ricos e bilionários estão comprando seus próprios bunkers. Mas agora, essas estruturas se parecem com grandes mansões. Algumas delas têm piscina, sala de jogos, salas luxuosas, muitos quartos e suítes. Além disso, tem oxigênio para durar anos e comida com refrigeração. Ou seja, os super ricos querem sobreviver debaixo da terra como se estivessem em suas mansões luxuosas. Aqui já podemos tentar responder a pergunta: qual o motivo dessa procura de abrigos subterrâneos? Como vimos nas reportagens, muitos bilionários estão com medo. Medo do apocalipse, medo do fim do mundo. É importante lembrar que na atual crise que a humanidade está passando, muitos bilionários já estão usando seus abrigos subterrâneos para escapar de um contágio. Além disso, os super ricos estão com medo de outras ameaças. Mas que ameaças são essas? Eu já falei sobre algumas dessas ameaças. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição para quem ainda não assistiu. Entre os perigos para o nosso planeta está a possível colisão de um grande asteroide com a Terra. Uma ameaça que os cientistas têm buscado alertar insistentemente os governos do mundo. Só para você ter uma ideia, a NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, e a ESA, a Agência Espacial Europeia, estão firmando o acordo definitivo para uma defesa planetária. Como podemos ler no título dessa matéria? Em defesa da Terra, NASA e a Agência Europeia se unem para desviar asteroides. Mais embaixo podemos ler: a Agência Espacial Europeia e a NASA uniram forças para fazer a defesa planetária e fecharam um contrato de 129 milhões de euros para a colaboração da missão Hera, que tem como objetivo estudar maneiras de desviar asteroides potencialmente destrutivos em rota para a Terra. E como já falei em outros vídeos, vários asteroides já se aproximaram da Terra e muitos outros estão se aproximando. E podemos nos perguntar:
E o que os abrigos subterrâneos têm a ver com a colisão de um asteroide? Olha só, dependendo do tamanho e da composição, o impacto de uma rocha espacial com nosso planeta pode produzir um efeito parecido com a explosão de várias bombas nucleares. A nossa atmosfera seria atingida por milhões de toneladas de poeira e gases. A vida na Terra seria praticamente impossível, pois quem não morrer no impacto sofrerá com o frio e a falta de alimentos. Outro medo é a possível explosão de um supervulcão, como é o caso do vulcão de Yellowstone nos Estados Unidos, por exemplo. A erupção do supervulcão Yellowstone poderá produzir um efeito semelhante ao impacto de um asteroide. Milhões de toneladas de rochas, poeira e gases seriam lançados na atmosfera. Toda a vida na Terra sofreria as consequências. E da mesma forma como no impacto de um asteroide, os raios do Sol não conseguiriam atravessar a atmosfera. A Terra entraria numa era glacial, um frio intenso e mortal. E para que esse vídeo não fique muito grande, gostaria apenas de lembrar a forte possibilidade de uma terceira guerra mundial, que em nossos dias seria uma guerra nuclear. E como falei no último vídeo, a utilização desses dispositivos atômicos faria com que milhões e milhões de pessoas perdessem a vida. Veja, essas ameaças que acabo de falar de forma bastante resumida são a base do medo dos bilionários que estão comprando abrigos subterrâneos. O medo do fim do mundo está movimentando bilhões de dólares. Os super ricos querem escapar do apocalipse. Acreditam que uma luxuosa estrutura debaixo da terra vai salvar suas vidas. Da mesma forma que estão fugindo da crise atual que está caindo sobre todo mundo, os bilionários querem fugir e escapar do juízo final. Com isso, para muitos, fica claro o destino dos pobres, ou daqueles que não podem comprar um abrigo que os proteja do fim do mundo. Para todo crente que tem fé na Escritura Sagrada, que sabe que a vinda de Cristo está próxima, o Apocalipse é uma profecia que vai se cumprir. O fim deste mundo, como conhecemos, vai acontecer. E vários sinais do fim dos tempos já podem estar acontecendo. Alguns desses sinais profetizados na Bíblia podem ser encontrados principalmente no Evangelho de Mateus, capítulo 24, e no livro do Apocalipse. Por isso, com bunker ou não, com abrigos subterrâneos ou não, não importa. Ninguém vai escapar do juízo final. O julgamento de Deus será para todos. O dinheiro pode comprar muitas coisas nesse mundo, mas nunca vai poder comprar a salvação eterna. Isso porque somente aqueles que aceitam o Evangelho de Cristo, que se arrependem de seus pecados e que aceitam Jesus como o único Salvador, é que poderão receber a vida eterna. Não sou eu quem diz, é a Bíblia que nos revela. Sendo assim, quem ainda não teve a oportunidade de conhecer o Evangelho de Cristo Jesus, que faça isso agora, que procure se entregar aos caminhos do nosso Salvador. E todo crente que está buscando se santificar, que busque ainda mais, que continue orando e vigiando, porque o fim deste mundo pode estar mais próximo do que a gente imagina. Vamos então continuar levando o Evangelho de Cristo onde e como for possível. E que a paz e a misericórdia do Senhor Cristo Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Amém. E aqui, mais uma vez, convido você para ajudar nosso canal nessa missão. Para isso, basta simplesmente você se inscrever, compartilhar este vídeo e deixar seu like. Conto com sua participação.